Olá! E hoje tem café com o procurador do Ministério Público, Cristiano Pimentel. A gente vai conversar um pouquinho sobre corrupção, as perspectivas, presença do ministro Sérgio Moro no Ministério da Justiça. E o café hoje vai ser na bota, porque Carol resolveu arrumar uma fórmula aí para fingir que tem café para beber, que eu não gosto, né? Todo mundo já quem sabe. acompanha, sabe que a gente está tentando fazer Carol beber um pouquinho de café. Procurador, tudo bem? Tudo bem, Renata? Olá, Carol. É uma satisfação estar novamente aqui no cafezinho da Folha de Pernambuco. Obrigada por ter vindo. Carol Brito, café hoje de Natal, confraternização, clima natalino. É bom que a gente já confraterniza com as pessoas que acompanham a gente também, né? Exatamente, Renata. E aí, vamos falar de corrupção, procurador. Vamos falar um pouco de como é que esse ano colocou esse tema aí à tona. A gente começou o ano com assuntos relacionados à prisão do ex-presidente Lula e agora a gente termina com o ministro Sérgio Moro, indicado aí pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Na sua avaliação, como é que o Ministério Público viu aí essa indicação de Moro e de que forma isso pode alterar aí a condução de processos relativos à corrupção no país? Olha, toda a comunidade jurídica do Ministério Público e da magistratura ficou realmente muito feliz com essa indicação, porque o juiz Sérgio Moro era uma pessoa que tinha 22 anos de magistratura, é um dos maiores especialistas latino-americanos em lavagem de dinheiro, um estudioso da Operação Mãos Limpas. E em Curitiba, ele combatia a corrupção no varejo. Agora, indo para o Ministério da Justiça, nós estamos dizendo que ele vai poder combater a corrupção no atacado, que é principalmente mudando a metodologia de combate à corrupção, que ainda é muito burocrática na administração pública brasileira. E o senhor acha que o fato de, dentro do Congresso Nacional, porque agora ele vai estar dentro do Executivo, então, assim, mudar essa metodologia vai ser fácil? Porque a metodologia de negociação dentro do Congresso Nacional é aquela história de coalizão, presidencialismo de coalizão, e sempre uma coisa do toma lá da cá que a gente conhece, né? Para convencer deputados a votar alguma coisa, você dá um carro aqui, o outro ali, e sempre existe essa conversa nesse tom no Congresso. Vai ser fácil ele fazer essa negociação? Será que vai ser possível? Olha, ele se propõe a exercer uma função técnica no Ministério da Justiça, porque o cargo de ministro da Justiça e o cargo de ministro da Economia, eles têm que ser cargos técnicos. Agora, lógico que os titulares desses dois ministérios têm que ter um relacionamento político com o Congresso, mas pelas nomeações que ele tem feito no Ministério da Justiça para os postos chaves do novo ministério, nós temos visto que ele tem uma carta branca para lidar. Ou seja, eu creio que não vai haver esse sentido de que o ministro da Justiça tenha que atender um pedido político de um deputado ou um senador. O ministro Moro, ele certamente está pensando em conduzir as suas ações no Ministério da Justiça do ponto de vista estritamente técnico. Agora, como fica a relação dele, por exemplo, que ele é um cargo técnico, mas também tem um relacionamento político ali, ele vai ter que se relacionar com ministros, com o Congresso Nacional. Como é que o senhor vê essa relação de Moro com o Congresso? Olha, ele é uma pessoa que demonstrou durante esses 4 anos da Lava Jato uma inteligência emocional e uma habilidade de relacionamento muito grande. Tenho certeza que nesses últimos 4 anos nenhuma pessoa no país foi tão pressionada, tão vasculhada quanto ele. Então acho que ele foi assim forjado numa escola de fogo, de uma batalha dura nesses 4 anos da Lava Jato. Não é Brasília, não é, que vai atrapalhar o traquejo de Sérgio Moro ao lidar com um deputado, com um senador, com um colega ministro, ou mesmo com um presidente da República. Acho que ele tem uma trajetória, não é, quase que impecável, não é? É muito difícil achar realmente um deslize nessa condução do Sérgio Moro, não é? Tanto que quase todas as decisões dele foram mantidas. Então acho que ele chega a Brasília com uma inteligência emocional muito grande para enfrentar esse dia a dia do Congresso, da política de Brasília. Na sua avaliação,
questão do Flávio Bolsonaro, com as movimentações atípicas na conta do motorista dele, foram um teste, já um primeiro teste para o juiz Sérgio Moro à frente do Ministério, já que ele foi indagado sobre o caso e ele falou que ele foi indicado para ministro, mas que ele não tinha necessariamente que dar explicações sobre isso dentro da função que ele ocupa. Isso gerou muitas críticas já, né? Acho que esse é o reverso da moeda das críticas que se faziam aos ministros da Justiça no governo Lula e Dilma. E também no governo Temer, porque sempre se falava em se colocar um ministro da Justiça para interferir na Polícia Federal e evitar investigações políticas. Então, partindo dessa premissa, o Moro respondeu que o ministro da Justiça, ele é um cargo para dar diretrizes, ele é um cargo para dar orientações gerais de trabalho. Ele não é um cargo para pegar um processo específico, colocar debaixo do braço, engavetar, movimentar, arquivar. Então, o que ele quis dizer foi que as instâncias normais têm que investigar, seja o COAF, o Ministério Público Federal, onde passou esse caso, agora o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que recebeu esse caso. Então, acho que a postura de Moro é garantir a independência dos órgãos de investigação para que eles trabalhem dentro de uma competência técnica específica. Não, o ministro da Justiça não pode ficar pegando um telefone, ligando para um auditor, ligando para um procurador para interferir em situações concretas. Ele tem que dar realmente as diretrizes gerais de conduta do Ministério. E sobre essa questão do combate à corrupção, o futuro ministro ele tem algumas propostas. Por exemplo, ele quer endurecer o regime para crimes de corrupção e crimes mais violentos. Quais são as propostas que o senhor acredita que precisaria ter para fazer um combate mais efetivo à corrupção? Nós temos, nesse momento, já postos 2 pacotes de propostas. O primeiro, que foi conhecido como as 10 medidas de corrupção, que por uma feliz coincidência, o relator e o maior defensor do Congresso desse pacote de 10 medidas foi o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e nós temos um outro pacote que foi feito posteriormente às 10 medidas serem engavetadas pelo Congresso, que são as chamadas as novas medidas contra a corrupção, que são mais de 70 medidas de variados projetos que também foram preparados por Deltan Dallagnol, Sociedade Civil, Força Tarefa da Lava Jato. Acho que Moro vai trabalhar com um mix desses 2 projetos, tentando fazer uma coisa mais enxuta, porque não adianta realmente você entrar no Congresso Nacional ano que vem com um caminhão de projetos, porque a coisa não anda. Existem coisas que são realmente prioritárias de mudança da legislação, não é? Como, por exemplo, o fortalecimento do combate à lavagem de dinheiro, que ainda existem algumas brechas, que inclusive no mensalão inocentou muita gente, e realmente o processo penal precisa ser melhorado. Hoje em dia, a pessoa com bons advogados encontra brechas jurídicas para escapar da prisão, mesmo quando ela está sendo julgada já na 4ª instância no Supremo. E isso é muito ruim, porque gera uma sensação de impunidade. Então vejo o Moro fazendo um mix dos projetos que a sociedade civil e a Lava Jato já apresentaram para realmente colocar em prática o essencial a partir de 2019. Agora, pode ter algumas barreiras, porque algumas dessas propostas são um pouco polêmicas, principalmente com relação à questão da constitucionalidade. A questão de, por exemplo, que tinha no pacote das 10 medidas, das provas ilícitas que poderiam ser aceitas no processo. É uma questão que gera controvérsia. O juiz Sérgio Moro também queria que, em casos de crime contra corrupção, o condenado ele já cumprisse a pena já em regime fechado. Também é uma questão polêmica. Como é que vai ficar esses ajustes, por exemplo? Olha, acho que, como tudo que acontece no Congresso de relevante para o país, não é, a população ela vai ser chamada, não é, por esses atores, pelos procuradores da Lava Jato,
pelas associações da sociedade civil, para estar presente e pressionar na hora dessas votações. É lógico que haverá uma resistência da classe política a determinadas medidas dessas, porque como nós vimos na Lava Jato, não é? Mais de 1/3 do Congresso era investigado direto ou indiretamente da Lava Jato. Portanto, eu vejo que o novo governo, o ministro Sérgio Moro, vai ter que buscar muito apoio da sociedade civil para realmente pressionar o Congresso. Agora, pressionar de uma forma positiva, de uma forma democrática, encher as galerias, as associações procurarem os deputados, os membros do Ministério Público e da magistratura se fazerem presentes, porque realmente só com a força política tradicional do governo, com o apoio partidário tradicional, é realmente difícil essas medidas passarem. Quanto às questões da constitucionalidade ou não de algumas dessas medidas polêmicas, eu vejo que o Brasil é o país da jabuticaba, não é? Existem, por exemplo, coisas que nos Estados Unidos, quando é bom para o réu, importa para o Brasil. Quando é ruim para o réu, não importa. Por exemplo, lá, todos nós vemos nos filmes, quando o réu é condenado, a primeira vez, o juiz já disse, leva direto da cadeia, da hora do julgamento mesmo. Aqui no Brasil, ainda existem pessoas que defendem que a pessoa só pode ir para a cadeia depois de 4 instâncias, inclusive ministros do Supremo. O senhor fez uma observação agora em relação aos investigados do Congresso Nacional, né, que 1/3 do Congresso era investigado. O ministro Onyx Lorenzoni está nessa situação, investigado por Caixa 2. Né? Isso junta essa situação à questão do Flávio Bolsonaro, que é o filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, que também agora está obrigado a explicar. Em política, dizem que nada é uma máxima, que quando você precisa explicar não é bom. Né? Isso já coloca de cara assim, o governo Bolsonaro numa condição de fragilidade, se avalia? Olha, não avalio como fragilidade. Avalio que, por exemplo, o presidente Temer, ele começou seu governo com declarações dizendo que iria ter uma probidade. Inclusive, uma das promessas dele era que assim que o Procurador-Geral da República denunciasse, ele exoneraria o ministro. Depois ele disse que não iria cumprir mais. O que eu acho que haverá fragilidade no governo Bolsonaro é se ele não cumprir o que ele disse na campanha e está reiterando agora nesse momento de transição. Que se a pessoa tiver um fato robusto contra ela, ela está fora do governo. E que todas as pessoas do governo, se tiverem algum fato grave, terão que ser punidos, inclusive ele e os filhos, como ele declarou ainda esse mês de dezembro numa live. Se o governo voltar atrás dessa disposição, eu visualizo realmente uma fragilidade institucional. E pelas pessoas que Moro está colocando em cargos chaves, por exemplo, no Departamento Internacional de Lavagem de Capitais, entra a delegada Érica Marena, a famosa delegada que atuou lá na primeira fase da Lava Jato e escolheu o nome da operação. Por essas pessoas que estão entrando, nós vemos que a disposição é realmente investigar, não é acobertar ninguém. Quanto ao ministro Onyx, o senador eleito Flávio Bolsonaro, eles não são nem investigados pelo próprio governo. A investigação de Onyx, por ele ser deputado federal reeleito, compete à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo. A Polícia Federal se limita a cumprir diligências. E, quanto ao senador Flávio Bolsonaro, ele vai ser investigado lá no Rio de Janeiro, pelo Ministério Público do Estado, e, eventualmente, também pela Justiça do Estado do Rio, porque são fatos anteriores a ele ser senador e com a nova jurisprudência do Supremo não caberá nem mesmo ao Supremo, nem mesmo a Brasília investigá-lo. Então eu vejo que, enquanto for garantida a independência técnica desses órgãos de investigação, não haverá fragilidade institucional. Pode ter o desgaste político natural do dia a dia, mas fragilidade institucional eu não vejo. Procurador, falando em Supremo, para a gente encerrar aqui, que o nosso tempo já está encurtando, houve um aumento agora recente para os ministros do Supremo Tribunal Federal de 16%. Né? O aumento foi muito criticado, as pessoas questionaram e foi num acordo aí com o presidente da República, Michel Temer, que fez o gesto de sancionar, né, essa decisão do Congresso, votada pelo Congresso Nacional.
Na sua avaliação, os ministros do Supremo, os juízes, não precisam fazer também um gesto no momento que o país passa por uma crise? Isso foi inclusive um pedido do presidente Jair Bolsonaro, que chegou a falar que era o momento de fazer um gesto, que não acreditava que isso não era momento para ter aumento desse porte. O senhor não avalia que precisava de um gesto aí dessa classe também? Olha, eu vejo que o funcionalismo público, de uma forma geral, e essas carreiras de Estado realmente ficam nessas situações difíceis perante a opinião pública. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que o reajuste dos servidores públicos, ele é previsto na Constituição para acontecer ano a ano. E a ex-presidente Dilma iniciou uma política de que ela só dava aumento para quem ela queria. O Judiciário da União ficou 9 anos sem aumento porque ela não deixava. Mas no meio desses 9 anos, ela mesma se deu um aumento de 130% no salário da presidente da República. Então, tudo isso gerou uma crise institucional. Eu só queria dar um bastidor, um detalhe, que Eduardo Cunha percebeu que poderia derrubar Dilma quando foi votado o veto do reajuste dos servidores do Judiciário, que os servidores foram para Brasília fazer o lobby e mesmo Dilma mobilizando a base, ela só manteve o veto com 3 votos de diferença. E foi exatamente naquele momento que Eduardo Cunha percebeu que poderia manobrar e derrubá-la pelo impeachment. Ou seja, essa falta de habilidade da Dilma de não respeitar a Constituição em conceder às categorias o reajuste anual de 2%, 3%, 5%, e deixar esses reajustes acumularem 4, 5, até 9 anos, foi que criou toda essa crise. Porque a magistratura não queria um aumento de 16%. Ela queria um reajuste anual e periódico de 2% num ano, 3% no outro, como muitas categorias da iniciativa privada têm. São os jeitinhos, né? Jeitinhos brasileiros. Então, o cafezinho de hoje está chegando ao fim. Procurador, muito obrigada, viu, por ter vindo conversar com a gente mais uma vez. Carol Brito, a gente vai aqui dando ho, né? E um Feliz Natal, né? Para todos Feliz que Natal curtiram um pra cafezinho ao longo do ano. E em 2019 a gente segue aqui. Espero que vocês sigam também com a gente. Feliz Natal para todo mundo, que a gente tenha um 2019 bem mais animado.